Dick Cheney faleceu em 3 de novembro de 2025, aos 84 anos. A maioria das pessoas se lembra dele pelo Iraque, pelas políticas de tortura, pelo uso agressivo do poder militar. Mas há algo mais, algo que explica o que está acontecendo agora na Ásia Central. Quando Cheney comandava a Halliburton, a segunda maior empresa de serviços petrolíferos do mundo, de 1995 a 2000, ele disse algo revelador. Não consigo me lembrar de uma época em que uma região tenha surgido tão de repente e se tornado tão estrategicamente significativa quanto o Cáspio. O bom Deus não achou adequado colocar petróleo e gás apenas onde há regimes democraticamente eleitos e amigáveis aos Estados Unidos. De vez em quando, temos que atuar em lugares onde, considerando tudo, normalmente não escolheríamos ir. Mas nós vamos onde está o negócio. Ele avaliou os recursos da região do Cáspio em 4 trilhões de dólares. O objetivo dele era simples: quebrar o controle da Rússia sobre o transporte de energia, garantir o acesso do Ocidente ao petróleo e ao gás. Essa estratégia não morreu com ele, ela só mudou de tática. Atualmente, os Estados Unidos lidam com um desafio que Cheney nunca enfrentou. O BRICS está crescendo rapidamente. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, além do Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e Indonésia. Os números contam a história. Os BRICS controlam 36% do PIB global em termos de paridade de poder de compra. É maior do que o G7. 11 nações representam 46% da população global, quase 4 bilhões de pessoas. Eles têm mais reservas cambiais que Estados Unidos e Europa juntos. Eles controlam 40% da produção mundial de petróleo. Eles possuem 32% das reservas de gás natural. O presidente Trump disse em julho de 2025 que o BRICS está desaparecendo rapidamente. Os dados dizem o contrário. Aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. O BRICS não se resume à economia. Eles estão construindo algo maior, um sistema financeiro pós-dólar. China e Rússia agora negociam principalmente em yuan e rublos. A Índia compra petróleo da Rússia e do Irã usando rúpias. Brasil e China estão criando sistemas de pagamento em tempo real em moedas locais. A participação do dólar nas reservas globais caiu de 71% em 2000 para 58% atualmente. Isso é uma mudança enorme. O Irã entrou no BRICS em 2024. Isso é mais importante do que parece. O Irã tem a segunda maior reserva de gás natural do mundo e a quarta maior de petróleo. Eles formam 130 mil engenheiros nas áreas de STEM todos os anos. Eles são líderes em nanotecnologia, aeroespacial, ciência nuclear e tecnologia de drones. Eles também conectam a Ásia Central, o Golfo Pérsico e a Europa. Posição perfeita para rotas comerciais alternativas. A resposta dos Estados Unidos veio rápido. 3 movimentos todos conectados. Me acompanhe, porque eles parecem desconectados, mas não estão. Movimento 1, o ato de gênio. Trump assinou isso em julho de 2025. A lei obriga as empresas de stablecoin a lastrearem suas moedas com 100% de reservas líquidas, mas não com qualquer tipo de reserva, apenas dólares americanos ou títulos do tesouro de curto prazo. Isso cria uma demanda artificial pela dívida dos Estados Unidos. Isso sustenta o dólar como a moeda de reserva global. Existe um lado mais sombrio aqui. O conselheiro russo Anton Kobiakov revelou o verdadeiro plano de Washington: empurrar todo mundo para as criptomoedas e depois desvalorizar a enorme dívida dos Estados Unidos mantida em stablecoins. Trump sugeriu isso, mencionando pagar os detentores da dívida com um pequeno cheque em criptomoedas. Segundo passo, perdoar Changpeng Zhao. CZ, fundador da Binance. Ele foi preso por lavar 900 milhões de dólares. Trump o perdoou em 23 de outubro de 2025. Pergunte a si mesma: por que perdoar um condenado por lavagem de dinheiro agora? CZ logo voltou sua atenção para o leste. Ele visitou o Quirguistão em abril de 2024, elogiou sua localização estratégica e a população jovem. A Binance concordou em ajudar a criar uma estrutura para criptomoedas lá, talvez até mesmo um som digital. A Binance foi lançada no Uzbequistão até janeiro de 2025.
Eles assinaram acordos com o Cazaquistão em 2022. O padrão é claro. Os Estados Unidos libertaram CZ para digitalizar a Ásia Central e criar dependência financeira no quintal da Rússia e da China. Terceiro movimento, a cúpula C5+1. Antes de continuarmos, um recado rápido. Somos uma operação pequena, sem apoio corporativo, sem dinheiro de lobby. Dependemos de espectadores como você. Se isso é importante para você, apoie-nos, inscreva-se, compartilhe, contribua se puder. É assim que continuamos independentes. E agora, de volta à história. Em 6 de novembro de 2025, Trump recebeu 5 líderes da Ásia Central em Washington: Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. A imagem foi poderosa. Esses líderes sentados com Trump como iguais, não como estados pós-soviéticos independentes. O presidente do Uzbequistão, Mirziyoyev, chamou Trump de presidente do mundo e disse que ele parou 8 guerras. O presidente do Cazaquistão, Tokayev, concordou, dizendo: "Você é o grande líder enviado pelo céu." A bajulação foi estratégica e funcionou. Mas veja o que estava realmente acontecendo. O Cazaquistão garantiu 17 bilhões de dólares em novos acordos. Eles já receberam mais de 100 bilhões em investimentos totais dos Estados Unidos. Eles produzem 40% do urânio do mundo. Eles fornecem 25% da demanda de urânio dos Estados Unidos. O enriquecimento, aliás, ainda é feito na Rússia. O Uzbequistão prometeu 100 bilhões de dólares em investimentos dos Estados Unidos na próxima década. Mais de 12 bilhões apenas para transporte. Não se sabe como Tashkent obterá esse dinheiro, mas a promessa foi feita. O Tajiquistão ocupa o segundo lugar no mundo na produção de antimônio. 97% das exportações deles para os Estados Unidos são de antimônio. Isso não é ajuda, é aquisição estratégica de minerais críticos. Urânio, cobre, ouro, terras raras. A assinatura dos Acordos de Abraão importa aqui. Isso integra um acordo de metais tecnológicos. Estados Unidos e Israel buscam driblar restrições chinesas aos metais de terras raras. Isso não foi simbólico. Foi uma consolidação, trazendo o Cazaquistão para a esfera dos Estados Unidos, afastando-o do Irã. Mas aqui está a contradição. O Cazaquistão é um membro pleno da OCS, parceiro dos BRICS, está profundamente envolvido na nova Rota da Seda e faz parte da União Econômica Eurasiática. Eles fazem a maior parte dos seus negócios com a China e a Rússia em russo. Trump parece determinado a destruir os BRICS e a OCS por dentro, mas o verdadeiro prêmio já havia sido garantido 2 meses antes. Agosto de 2025, Trump mediou um acordo de paz entre Armênia e Azerbaijão. O acordo criou o corredor de Zangezur. Ele liga o território principal do Azerbaijão ao seu exclave de Nakhchivan através da Armênia. Eles o chamaram de TRIP, Rota Trump para a Paz e Prosperidade Internacional. Aqui está a parte crucial. Os Estados Unidos conseguiram direitos exclusivos de desenvolvimento por 99 anos. Eles vão sublocar para empresas privadas para ferrovias, oleodutos e estradas. Uma autoridade dos Estados Unidos admitiu o objetivo principal: reduzir a influência do Irã, da Rússia e da China. O senador Steve Daines disse isso claramente. O acordo permite que energia e minerais contornem a Rússia e a China. Pense nisso. Um corredor com o nome de uma presidente dos Estados Unidos controlado por quase um século, atravessando o território de outra pessoa. Os Estados Unidos substituíram a Rússia como principal mediador na região. O grupo de Minsk da OSCE da Rússia foi deixado de lado. A reação foi imediata e hostil. O conselheiro do líder supremo do Irã, Ali Akbar Velayati, atacou o projeto. Ele disse que o TRIP tem como objetivo cortar a ligação do Irã com o Cáucaso, para impor um bloqueio terrestre ao Irã e à Rússia. Ele alertou que o corredor poderia se tornar um cemitério para os mercenários de Trump. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia criticou isso como mais uma tentativa de excluí-los. A analista Karen Igitian percebeu a ameaça maior. O controle dos Estados Unidos poderia prejudicar o corredor internacional de transporte Norte-Sul. Isso poderia permitir que os Estados Unidos fornecessem armas para a Ásia Central sem supervisão.
Em agosto, nós entrevistamos Scott Ritter sobre o corredor de Zangezur. Apesar do seu otimismo cauteloso em relação ao acordo de paz, ele levantou preocupações sobre a estabilidade a longo prazo, sobre se as potências regionais aceitariam ser excluídas. Acontece que ele tinha razão em se preocupar. Se os Estados Unidos controlarem o corredor de Zangezur, como isso vai afetar a nova rota da seda da China, as rotas energéticas da Rússia e o papel do Irã como ponte comercial? Depende de como definimos o controle dos Estados Unidos. Estamos falando de uma ocupação militar? Sabe, lá não há base militar. Os Estados Unidos não estão construindo uma base militar, pelo menos não que eu saiba. Estamos falando de uma garantia de segurança dos Estados Unidos para um trecho de rodovia de 46 quilômetros de extensão. Sabe, é uma rodovia. Haverá pontes sobre essa rodovia. Então, eu não vejo isso como uma barreira ao transporte. É claro que tanto a Rússia quanto a China precisam se preocupar com isso, porque traz um parceiro adicional. Mas eu acho que os Estados Unidos não estão em posição de usar garantias de segurança para o corredor de Zangezur como uma forma de bloqueio ao corredor norte-sul russo, ou bloquear a nova rota da seda chinesa através da iniciativa Cinturão e Rota. Eu realmente acho que é possível para a Rússia e a China continuarem trabalhando juntas, mas é disso que estamos falando fisicamente. Mais importante, o que o corredor de Zangezur representa politicamente? Como está o clima na Armênia e no Azerbaijão? Porque o corredor de Zangezur não foi projetado para facilitar o trânsito norte-sul, foi criado para facilitar uma rota comercial da Turquia via Azerbaijão até a Ásia Central. E os turcos querem tornar essa rota comercial a principal da região, uma concorrente à Rota Norte-Sul e à iniciativa Cinturão e Rota. Enquanto isso for só competição econômica, acho que russos e chineses vão se sair bem. Se os turcos decidirem transformar isso em algo mais relacionado à segurança regional e adicionarem uma dimensão militar, aí teremos a possibilidade de uma guerra regional, e isso é algo que ninguém deveria querer. Como uma presença dos Estados Unidos no sul do Cáucaso vai mudar a política regional, especialmente para a cooperação entre Rússia e Irã contra a OTAN? Bem, antes de tudo, eu acredito que a Rússia deixou claro que não vai tolerar a expansão da OTAN para o sul do Cáucaso. A Rússia traçou uma linha vermelha na Geórgia e a Rússia não vai ceder a Armênia para a OTAN, nem o Azerbaijão para a OTAN. Então, sabe, a questão agora é: o que a Armênia e o Azerbaijão estão dispostos a fazer? Até onde eles estão dispostos a levar isso? Não acredito que o Irã aceite uma presença da OTAN em suas fronteiras também. Então, essa é uma situação realmente perigosa que, sabe, as pessoas deveriam estar focadas na competição econômica. Mas no momento em que você transforma isso em uma competição militar, deixe-me apenas lembrar que Armênia e Azerbaijão estão muito, muito longe da OTAN europeia. Sim, a Turquia está próxima, mas não tem condições de enfrentar a Rússia sozinha ou guerrear contra o Irã. A Turquia dependeria do apoio europeu, mas a Europa não pode oferecer isso nem projetar poder relevante na Ucrânia. Como espera que eles passem a projetar poder relevante no Azerbaijão ou na Armênia? Se a Europa quiser uma guerra, será uma guerra que eles vão perder. Se tropas dos Estados Unidos estiverem estacionadas na região sunita da Armênia, quais riscos isso representa para o Irã e para o equilíbrio de segurança da região? Bem, o perigo é que as tropas dos Estados Unidos acabem se tornando reféns das intrigas entre Armênia e Azerbaijão, e isso é algo que os Estados Unidos devem evitar a todo custo. Tropas americanas só devem ser enviadas quando os legítimos interesses de segurança nacional dos Estados Unidos estiverem em risco. Colocar tropas dos Estados Unidos em solo para garantir um corredor econômico apenas para que essa segurança se transforme em uma linha vermelha para impedir uma resposta iraniana à agressão da Armênia ou do Azerbaijão. Isso significa que as tropas dos Estados Unidos servem de isca e nenhum presidente quer isso. Eu ficaria surpreso se tropas dos Estados Unidos realmente aparecessem no corredor de Zangezur. Para mim, é algo que seria feito com observadores, algo que poderia ser feito com contratados civis, mas realmente enviar tropas dos Estados Unidos, não digo que é impossível, mas para mim parece improvável. De agosto até agora, algo mudou do lado militar.
O Azerbaijão agiu rápido. No dia 6 de novembro, o presidente Aliyev anunciou que as forças armadas deles estão se modernizando para os padrões da OTAN. Pense no momento. No mesmo dia, o Cazaquistão aderiu aos Acordos de Abraão. Eles estão trazendo a Blackstone e a Brookfield Asset Management, enormes empresas financeiras, para financiar o corredor. A Blackstone administra ativos alternativos no mundo todo. A Brookfield controla US$ 1 trilhão focados em infraestrutura de transporte. A Rússia respondeu imediatamente. Lukoil começou a desviar 130 mil toneladas por mês de petróleo bruto do Cáspio do porto de Baku, no Azerbaijão, para o terminal de Makhatchkala, na Rússia. A retaliação econômica começou em poucos dias. Mas Rússia e Irã não estão apenas reagindo, estão criando suas próprias respostas. O primeiro trem de carga russo para o Irã acabou de chegar. 62 contêineres. Moscou até Teherã, passando pelo Cazaquistão e pelo Turcomenistão. 9.000 quilômetros em 12 dias. Irã e Rússia criaram um consórcio portuário conjunto em Makhatchkala. Por ali passam 5 milhões de toneladas de carga anualmente através do Cáspio. O corredor de transporte norte-sul já está em funcionamento. Ligue os pontos. Veja o quadro completo. O ato gênio utiliza as criptomoedas como arma para salvar o dólar. O perdão de CZ coloca ferramentas de finanças digitais na Ásia Central. A cúpula C5 mais um garante minerais críticos e laços econômicos. O TRIP cria um corredor físico que contorna os membros do BRICS, o Irã e a Rússia. Isso não é aleatório. É uma estratégia coordenada contra um mundo multipolar em ascensão. Além disso, Lukianov tinha razão. Os Estados Unidos abandonaram a ordem baseada em regras. Agora é só poder bruto. As nações da Ásia Central enfrentam uma escolha impossível. Elas integram a Comunidade dos Estados Independentes, liderada pela Rússia, a Organização de Cooperação de Xangai, liderada pela China, a Organização dos Estados Turcos. Agora os Estados Unidos também os querem. Cazaquistão e Uzbequistão estão tentando equilibrar o dinheiro ocidental e as parcerias orientais, ambos ao mesmo tempo. O presidente do Uzbequistão quer sediar a próxima cúpula, C5+1 em Samarcanda em 2026. Mas se você se aproximar demais de projetos anti-BRICS como o TRIP, corre o risco de se tornar a próxima Ucrânia. Aqui está o que importa. Estamos assistindo a uma nova ordem sendo construída. A Ásia Central já sobreviveu a impérios antes. Mongóis, soviéticos, agora eles enfrentam algo mais difícil. Um mundo onde todo presente tem segundas intenções, onde infraestrutura é um jogo de xadrez. O grande jogo nunca acabou, só ficou mais sofisticado. E os jogadores no meio já não são mais peões. Fique de olho em Samarcanda em 2026. Veja como o Irã responde. Veja se a Rússia aceita ser deixada de lado. O mapa do poder está sendo redesenhado neste momento. A maioria das pessoas nem sabe que as linhas estão se movendo. O que acha? Compartilhe sua opinião. E obrigada por assistir.